é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Como é que tá Deus na sua vida? Como é que tá? Conte pra mim. Deixa nos comentários uma oração, algum pedido. Meu nome é Marcelo Matos, né? Meu objetivo no meu canal, Conhecendo Deus, é explicar como é que é Deus, como é que são os propósitos, os projetos de Deus. E eu dei uma parada sobre Gênesis, né? Eu estava conversando sobre Gênesis, explicando Gênesis, sobre a criação do mundo. E aí, depois eu comecei a falar sobre as cartas paulinas, né? As cartas de Paulo, e um pouco sobre Apocalipse. E eu comecei a entrar em muitos temas polêmicos sobre o destino, né? Sobre porque Deus interfere, Deus faz suas coisas acontecerem. E muita gente começou a, não concordo, Deus, né? Porque a gente tem um pensamento de Deus da nossa forma, né? As pessoas compreendem Deus do jeito que Ele quer, compreendem, não de acordo com a palavra do Senhor. Então eu voltei ao início do meu objetivo, que é explicar. E eu parei ali depois da Torre de Babel, que Deus, né, dividiu as línguas. O ser humano quis fazer uma torre para chegar a se conhecer a Deus, achando que Deus estava ali morando no céu, nesse céu que nós vemos. E teve uma confusão de línguas. E aí Deus teve uma grande ideia, né? Eu calculo, juntamente com o seu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele teve uma grande ideia, porque a raça humana já estava se deturpando. A raça humana de novo começou, ele já tinha mandado dilúvio, ele já tinha, feito coisas para resetar a terra, mas o ser humano voltou de novo a esquecer de Deus. E eram poucas pessoas que gostavam, que lembravam de Deus Todo-Poderoso. E aí ele, como ele sentiu aquela oração tão sincera que Noé fez depois que saiu da arca. E ele, porque qual foi o propósito de Deus fazer o ser humano? Porque ele não precisa do ser humano. Ele não precisava, vou fazer uma criação para me adorar. Não precisa. Ele já, antes de fazer o ser humano, ele tem seres angelicais que o adoram constantemente. E por mais que eu sempre imaginei, por que Deus nos fez? Deus não precisava. Deus não precisa, para mostrar que sou Deus, eu preciso ser adorado. Não. E por quê? Deus fez um ser humano tão limitado. A gente não voa, a gente envelhece a cada dia que passa, cada noite que você dorme lá, ficou 8 horas dormindo, você já está envelhecendo. Esse corpo aqui foi feito para durar no máximo, está lá em Gênesis 6, 120 anos. Mesmo assim nós não chegamos a 120 anos. Muitos não chegam nem em 80, nem em 90. Estamos aí, nós temos a prova aí desse vírus, que a gente nem vê e acaba com nós. E os seres angelicais são imortais, estão lá. Por que Deus nos fez? E eu, estudando muito a palavra do Senhor, eu cheguei numa conclusão. Cheguei na conclusão quando ele ouviu a oração. Ele ouviu a oração de Noé. Quando ele ouviu a oração de Noé, aquela oração tão sincera. Noé ali, a Bíblia não fala como foi a oração de Noé, mas eu imagino Noé colocando Deus, Pai, eu não sou nada, eu dependo de Ti. Obrigado, eu não vivo sem a Tua presença, sem a Tua misericórdia, eu não vivo, queria poder Te adorar mais. É assim, uma oração. E aquilo foi tão sincero, porque ele nunca tinha ouvido uma oração dessa. Eu não sei como os anjos oram, agradecem, se reverenciam diante de Deus. Mas por mais que eles o adoram ao seu Pai, ao nosso Pai também, porque nós somos criatura de Deus.
Mas sabe, eles não têm necessidade, não têm conta para pagar, ele não tem dor, não tem menstruações, não tem TPM, não tem dor de cabeça, não tem doença, não tem febre, não tem famílias. Eles não têm preocupação. E a gente tem tudo isso. E muitas vezes não conseguimos chegar, não conseguimos andar, não conseguimos resolver, e nós levantamos nossa mão e falamos: Pai, eu não aguento. Um anjo não precisa orar, eu não aguento. Você está entendendo? Você conseguiu captar. E quando ele ouviu uma oração dessa, ele falou: é isso que eu estava precisando. E diz a Bíblia que essa oração comoveu o coração de Deus de tal forma que ele falou: eu nunca mais vou fazer isso de novo. Destruir a raça humana em água. Nunca mais. Em nenhuma parte da Bíblia você encontra assim: um anjo orou e moveu o coração de Deus. Você nunca vai encontrar um serafim orou, um querubim orou, o arcanjo Miguel orou e Deus foi comoveu. Não. Você não encontra. Um ser humano, um servo do Senhor orou e moveu a mão de Deus. Isso você encontra. Porque nós somos sinceros. Pai, eu não aguento. Parei na caminhada. Não aguento mais. Ali você está botando Deus acima de tudo. Não quero dizer que os anjos não fazem isso, que não põe a Deus acima de tudo. Sim, põe. Mas eu quero que você entenda, nossa oração é sincera. Pegamos Elias, homem de Deus. O segundo homem mais usado por Deus depois de Moisés foi Elias. Homem de Deus. E você pega, se você lê a história de Elias, você pega ali Elias, né? Em um dia ele enfrenta 450 macumbeiros que mexiam ali com magia negra. Ele enfrenta esses homens. Faz fogo descer do céu pela oração sincera. Mata esses macumbeiros. E no outro dia ele estava indo para o deserto. Deus, eu quero morrer. Deus, eu não quero mais viver. Nós somos seres humanos. Nós temos... As pessoas pensam assim: servir a Deus, você não entra em depressão. Você não pode... Que isso? Você é o quê? Um Deus? Você se torna um semideus servindo a Deus? Não. Você continua sendo falho. Você continua sendo ser humano. Você continua sendo um ser humano. Então, nós passamos por problemas, por dificuldade. Nós temos uma tipologia que servir a Deus tem que, ser um mar de rosas. Você sabe, tudo está perfeito, mas esquecemos que a rosa tem espinhos. E aí Deus teve uma ideia. Percebeu que a raça humana seria uma raça que, não iria servi-lo. Seriam poucos na face da terra que parariam para adorar a Deus, para agradecer a Deus por estar vivo. E ele teve uma ideia. Ele, Jesus Cristo e o Espírito Santo tiveram uma ideia de fazer uma lâmpada para a terra. Um povo que pudesse, ainda lembrar-se de Deus. Um povo esse povo tinha que ser separado. Ele tinha que ser diferente. Esse povo, no projeto de Deus, ele tem que realmente não murmurar, ele não pode adorar outras pessoas, outros deuses, eles não podem. Tinha que ser um povo realmente que tudo tinha que ser entronizado a Deus. Todo pensamento, toda adoração, tudo tinha que ser relacionado ao Deus. E ele resolveu fazer, chamado povo de Israel. Como diz no meu capítulo anterior, é o terceiro filho, é o filho eleito. Entre os seres humanos, Deus escolheu uma nação eleita, um povo adquirido.
e vamos começar hoje esse projeto, né? Esse projeto. Vamos pegar a vida de Abraão. Abraão, tudo indica que ele viveu em 2200 antes de Cristo, né? 2200 antes de Cristo. Tudo indica, de Adão até Abraão se passaram 6.000 anos. Veio o dilúvio, Deus resetou e fez, sabe? O Egito estava na época das pirâmides já. Já tinha bastante pessoas na terra de novo. E vamos lá. Vamos começar com a chamada de Abraão. Já está em 10 minutos, só nesse palhinho que eu falei. Gênesis 12. Vamos para Gênesis 12. Gênesis capítulo 12. Vamos botar o capítulo 11, verso 31, antes do então capítulo 12. Diz assim, versículo 30. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Por que Deus escolheu Abraão? Aqui já está Abrão, né? Mas ele vai se tornar o nome Abraão. Por que Deus escolheu Abraão, mas não escolheu o pai? Porque vemos nesse versículo que Tera, que era o pai de Abraão, ele tinha um objetivo. Ele chegou tocado pelo coração, né? Tudo é determinado, tudo está no controle de Deus. Deus tocou no coração de Tera, pai de Abraão. Sai dessa terra aqui, Ur dos Caldeus, e vai para a terra de Canaã. Canaã era uma cidade que estava ainda, crescendo, se industrializando, e era uma terra muito bonita. Nós vamos ler, era uma terra muito abençoada. Mas o povo que morava em Canaã não prestava. Era um povo que ninguém lembrava de Deus. E Deus tocou no coração de Tera, sai daqui, vai para Canaã, lá vai ser uma terra boa. Aqui não fala que foi Deus que tocou, mas eu imagino nos projetos de Deus. E ele saiu e falou, vamos levantar a tenda, todo mundo, e vamos para Canaã. E durante o caminho ele parou em Harã e sossegou ali. Quer dizer, o objetivo dele é um objetivo que ele para no meio do caminho e não consegue mais. O objetivo dele era até Canaã, está escrito aqui no versículo. Mas ele parou em Harã e ficou. Então, quer dizer, na caminhada dele ele desanima. Deus falou, não, esse aí não quero. Mas o filho dele sim. Deus já tinha olhado a vida de Abraão e falou, não, eu vou querer esse. Aí entra no versículo 2, vamos ver a chamada. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só até aqui. Abraão não conhecia Deus. Um dia Deus, essas pessoas que falam assim, ninguém nunca viu Deus. É porque não lê a palavra do Senhor. Ninguém nunca viu a glória de Deus. Deus fez o ser humano para conversar com ele. Então Deus, realmente, quando vinha para a terra, ele tirava a sua glória, ficava normal, porque realmente a glória de Deus nem a terra aguentaria. Então ele veio até Abraão, chegou, falou, gente boa, vem aqui. Veio, pois não. Olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu criei tudo isso aqui.
eu sou o chefão. E eu escolhi você para um grande projeto. Grande projeto. Primeira coisa, sai no meio dos teus parentes. Teus parentes não têm objetivos. E eu quero que você confie em mim a partir de agora. Estamos certo? E Abraão, então tá bom, estamos certo. E Abraão pegou sua esposa, que era estéril. O nome dela vai ser Sarai, mas vai ficar Sara. Pegou seu sobrinho Ló, né? O seu irmão tinha morrido. Ló é seu sobrinho. Era filho do seu irmão, ele pegou. E saiu do meio da parentela dele e foi para a terra de Canaã. Né? E nesse versículo é interessante. Far-te-ei uma grande nação. Realmente, o povo de Israel hoje, se você pegar, né, só o povinho que mora em Israel, que é 10 milhões de pessoas, é pouquinho em comparação a outros países. Mas só que existe um povo espalhado por a fé, existem muitos judeus espalhados pela face da terra. Então é uma grande nação mesmo. Não tem como se contar. E versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem. Todos os países que ajudaram ou que ajudam Israel são abençoados. Porque Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir. Vemos aí os Estados Unidos. Primeira coisa que os Estados Unidos fez quando descobriu isso aqui na Bíblia foi ajudar Israel. Um dia, o presidente, isso é uma história que eu ouvi, não sei se é verdade, Bush, né, nos anos 90, ele recebeu o presidente da Índia na época, né, esses acordos que os países fazem, e uma conversa vai, uma conversa vem no salão oval da Casa Branca. Numa brincadeira, o presidente da Índia falou assim: por que vocês são tão abençoados? Uma brincadeira, né? Dizem, não sei se é verdade, ele foi assim, tem uma espécie de uma prateleira cheia de livros. Ele pegou a Bíblia e falou assim: porque eu confio nesse livro e cumpro as promessas desse livro. Só que a Bíblia, para muitos que é muçulmano, tem muitos que é islâmico, isso aí é somente um livro. Enquanto uns não querem, outros querem. A antiga União Soviética era muito poderosa, para quem estudou história. Mas quando a União Soviética começou a vender armas para todos os países árabes, né, que tinha passado por lado dela, e Israel não tinha passado, não queria ser socialista, começou a vender armas com o objetivo dali do Egito, né, da Cisjordânia, do Irã, do Iraque, atacar Israel. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esses países hoje árabes estão em crises até hoje. E a antiga União Soviética, que tinha tudo para ser um império, quebrou em 89. São assim. Deus não é um para que minta. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que em ti? Porque Abraão era especial? Não. Porque de Abraão ia ser formada uma nação que ia ser uma lâmpada. Uma lâmpada. Uma lâmpada. Eu digo uma coisa, por exemplo, o meu país muito brinca com Deus. Brinca com Deus. O país muitas vezes conhece Deus. 70% do povo brasileiro é evangélico. É cristão e brinca com Deus. Você vê no carnaval agora de 2018, 2020, fizeram ali uma cena do diabo ali, uma imagem de Lúcifer carregando Jesus no asfalto, brincando. E as pessoas rindo, batendo palma para aquilo ali.
Pega o povo do Nordeste que ainda adora-se imagens. Agora faz isso em Israel. Sabe o que Deus faz no meu país? Dá desemprego. Permite que os políticos continuem te roubando. Corta-se a chuva no Nordeste. Cidades que ficam 8 meses sem chover. Agora, se Israel fizer isso, Deus manda fogo do céu e os consome. Porque o povo de Israel, Deus pega pesado porque é uma nação eleita. Eles não aceitam. Deus não aceita o povo de Israel brincar. As outras nações é considerado de gentios. É o que eu falei no capítulo anterior. Nós somos adotados, nós fomos pela graça, por Jesus. Falaram assim, não, os apóstolos, eu não quero mais vocês pregando para o povo de Israel. O povo de Israel já conhece meu Pai. Eu quero que vocês espalhem, vai até os confins da terra, falando do meu nome. Entendeu? Então é isso. Deus pega leve com as outras nações. Mas com a lâmpada dele, não. Por isso que ele falou, em ti serão benditas todas as... Porque esse povo vai me adorar. Esse povo, eu vou ter prazer de vir à terra por vocês. Porque o resto do mundo não me quer. Aí você fala assim, mas Deus foi racista e escolheu uma nação somente para ele, as outras não. Praticamente sim. Mas não porque ele foi egoísta, não porque ele é racista, porque o povo, o ser humano, cuspiu na cara de Deus. É isso. Então hoje é só a chamada de Abraão. E amanhã nós começamos a estudar sobre a vida de Abraão, Isaac e Jacó. Como é que se originou o povo de Israel. Tá bom? Até a próxima. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Tá bom? Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Em nome de Jesus.